Leitura 153, Jó 31 a 33, Projeto 365, 2 de junho de 2023. Jó 31. Jó não apenas evitará cometer o grande pecado do adultério, mas sequer dera o primeiro passo para ele, ficando com desejo uma mulher. Jó afirmou ser inocente tanto em seus desejos como em suas atitudes. No capítulo 29, ele revisou as suas boas obras. Aqui no capítulo 31, ele faz uma lista dos pecados que não cometerá em seu coração, contra o próximo ou contra Deus. Jó declara que o depender da riqueza para ser alegre e idolatria, é negar ao Deus do céu. Nós justificamos a obsessão da nossa sociedade por dinheiro e posses como um mal necessário ou a forma como é o mundo moderno. Mas cada sociedade, em cada época, tem valorizado o poder e o prestígio oferecidos pelo dinheiro. Os verdadeiros crentes necessitam estar revestidos contra o desejo arraigado por mais poder, prestígio e posses. Também não devem negar recursos aos que estão passando por grandes necessidades. Jó afirmou que não havia tentado esconder seu pecado, como costumam fazer alguns. O medo de que os nossos pecados sejam descobertos conduzem-nos à decepção. Cobrimos-nos com mentiras para que possamos parecer bons aos olhos dos outros. Contudo, não podemos nos esconder de Deus. Os seus pecados impedem você de enxergar o seu verdadeiro eu. Ao reconhecer seus pecados, a pessoa sente-se livre para receber perdão e uma nova vida. Jó 32. Se Jó era realmente um bom homem, seus 3 amigos deveriam abandonar sua teoria de que o sofrimento é sempre uma punição de Deus para as más atitudes. Entretanto, em vez de considerar outro ponto de vista, eles encerraram a discussão. Estavam convencidos de que Jó possuía algum pecado ou erro escondido, portanto não havia sentido prosseguir, se ele não o confessasse. Mas Jó sabia que tinha vivido de forma honrada diante de Deus e dos homens, evitando os maus pensamentos e atitudes erradas. Ele não estava disposto a inventar um pecado só para satisfazer aos amigos. Quando Elifaz, Bildade e Zofar nada mais tiveram a dizer, ele o passou a ser a 4ª pessoa a falar com Jó. Esta foi a primeira e única vez que ele falou. Aparentemente, ele era apenas um espectador, e muito mais novo que os outros, mas introduziu um novo ponto de vista. Enquanto os 3 amigos de Jó afirmaram estar ele sofrendo devido a algum pecado cometido, ele o declarou que o sofrimento de Jó não cessaria até que ele reconhecesse o seu presente pecado, ele estava pecando em virtude do sofrimento. Ele o salientou que a atitude de Jó havia se tornado arrogante à medida que ele tentava defender sua inocência. Acrescentou que o sofrimento não tem a finalidade apenas de punir, mas também de corrigir-nos, restaurar-nos e manter-nos no caminho certo. Há muita verdade no discurso de Eliú. Ele estava persuadindo Jó a olhar para o seu sofrimento de uma perspectiva diferente e com um propósito maior. Enquanto este discurso encontra-se em um nível espiritual mais elevado que os outros. Eliú ainda presume, erroneamente, que a reação correta ao sofrimento sempre traz a cura e a restauração e que o sofrimento está sempre conectado ao pecado de alguma forma. Há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Não é suficiente reconhecer uma grande verdade, ela precisa ser vivida a cada dia. Eliú reconheceu a verdade de que Deus era a única fonte da verdadeira sabedoria, mas não usou a sabedoria de Deus para ajudar a Jó. Embora tenha reconhecido a fonte da sabedoria, não buscou adquiri-la. Tornar-se sábio é um processo contínuo e vitalício. Não se contente apenas em conhecer sobre a sabedoria,
torne a parte da sua vida. Jó 33. A informação traz sensação de segurança. É natural querer saber o que se passa em nossa vida. Jó queria saber o que estava ocorrendo, descobrir por que estava sofrendo. Nos capítulos anteriores, podemos sentir a sua frustração. Eliú alegou ter a resposta para a maior pergunta de Jó. Por que Deus não me diz o que está acontecendo? Eliú disse a Jó que Deus estava tentando responder, mas ele não estava ouvindo. Foi neste ponto que Eliú julgou a Deus de forma errada. Se Deus fosse obrigado a responder todas as nossas perguntas, nós não seríamos testados de forma adequada. E se Deus houvesse dito, Jó, Satanás vai testá-lo e afligi-lo, mas ao final você será curado e receberá tudo de volta. O maior teste de Jó não foi a dor, e sim o fato de não saber o motivo do seu sofrimento. Nossa maior luta pode ser a necessidade de confiarmos na bondade de Deus, mesmo não compreendendo por que a nossa vida está caminhando desta forma. Precisamos aprender a confiar em Deus, que é bom, e não na bondade da vida. O foco de Eliú era que Deus havia falado por diversas vezes. Ele falara em sonhos e visões, através do sofrimento e por meio de um anjo. Jó sabia disso. Eliú acusou Jó de não dar ouvidos a Deus, o que não era verdade.